Caso surpreendente. O Landan pergunta se está tudo bem e ela diz que está tudo bem. Ele fala que o nome dele é Landan e ela diz que o nome dela é Mel. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela é dali mesmo de Atlanta. Ela fala que praticamente sim e diz que ela mora ali há muitos anos. Ela diz que está sendo muito bom e que ela só estava dando uma caminhada. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que sim e fala que não é muito longe dali. Ele fala que está morando no bairro e que ele acabou de se mudar de Houston. Ela fala que entendeu e ele diz que é sempre bom conhecer novas pessoas. Ela fala que é verdade e ele pergunta o que o bairro tem para oferecer. Ela fala que é um bairro muito bom e que tem um shopping ali perto e que ele vai encontrar muitas coisas lá. Ele fala que talvez eles possam ir juntos, mas ela diz que provavelmente não. Ele pergunta por que não e ela diz que simplesmente agora ela realmente não está procurando ninguém. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. E como ela deixa claro que não tem nenhum interesse, ele fala que respeita isso. Ela deseja um ótimo dia para ele e já ele diz para ela aproveitar o dia. Ele fala que talvez eles possam se ver por aí e ela diz que nunca se sabe. Mas quando ela o vê entrando no carro, ela diz alguma coisa, mas ele fala que não está ouvindo. Ela fala que ele disse muitas coisas, menos sobre esse carro, e pergunta se é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele e pergunta por quê. Ela pergunta por que ele estava andando a pé se ele tem um carro como esse. Ele fala que só estava caminhando pelo bairro tentando fazer uma nova amizade. Ela fala que se ele quiser levá-la para dar um passeio, ela pode mostrar o bairro para ele. Fala que entende, mas que ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que não necessariamente ela está procurando algo romântico, mas que eles podem conversar como amigos. Ele fala que ele também não está procurando nada romântico. Ela diz que entende e fala que então ela não acha que vai ter nada de mal. Ele fala que é exatamente o que ele está dizendo desde o começo, que ele é novo na área e que gostaria de fazer novas amizades. Ela fala que talvez ele possa dar uma carona para ela e que assim eles vão poder se conhecer. Ele fala que é exatamente isso que ele estava dizendo desde o começo. Ela fala que assim logo de começo ela ficou indecisa e em seguida pede para que ele a leve para sair. Ele pergunta cadê aquela energia do começo e pergunta o que fez ela mudar. Ela fala que mais cedo ele era um cara aleatório e que ela precisa ter cuidado e diz que ela precisa cuidar dela mesma. E ele ainda fica ali por mais algum tempo, mas em seguida a convida para entrar. Ela fala que é um carro muito legal e ele pergunta se ela gosta e ela diz que sim. E mais uma vez ele pergunta por que ela não quis falar com ele logo no começo. Ela fala que vai ser sincera e diz que ela tem os padrões elevados. Ela fala que ela prefere ser realista e que ela procura alguém que cuide dela. E também fala que ela procura alguém que a trate bem, que a leve para sair e que ajude ela a pagar uma coisa aqui e ali. Ele pergunta se então ela está procurando alguém que pague as contas. Ele fala que o futuro marido dela pode até pagar as contas dela, mas que ele não é o marido dela e que ele mal a conhece. Ela fala que primeiro ela não está implorando nada e que em segundo lugar ele que se aproximou dela com esse carro lindo e que está fingindo que isso não faz nenhuma diferença. Ele fala que esse carro é dele e que ele trabalhou muito para ter esse carro. Ela fala que só gostaria de lembrar que ele que se aproximou dela e que ela está falando a verdade, mas que ele não quer ouvir. Ele fala que realmente não quer ouvir mais nada e ela diz que tudo bem, dá um tchau para ele. Ela pergunta o que ele esperava e ele diz que esperava conhecê-la. Ela fala que deu uma chance para que ele pudesse conhecê-la. Ele fala que ela não deu nenhuma chance e que ela que quis voltar. E em seguida ele diz que na verdade ele que deu uma segunda chance para ela. Ela fala que realmente quis dar uma segunda chance para ele, mas ele diz que ela pode sair. O Naie pergunta se está tudo bem, fala que ela é incrível e que ele gostaria de falar com ela rápido. Ela diz que não e por várias vezes pergunta o que está acontecendo. Ele diz que gostaria de falar com ela rápido e pergunta por que ela está sendo tão rude. Ela fala que já disse que não e que ele não faz o tipo dela. Então ele diz que tudo bem e fala para ela aproveitar o dia.
E agora, quando ela volta, ele pergunta o que ela quer, e ela diz que quer falar com ele. Ele fala que não pareceu que ela quisesse falar com ele quando ela estava andando na calçada. Ela fala que não sabia disso e pergunta se o carro é dele, e ele fala que ela está vendo ele dentro do carro. Ela fala que ela não estava prestando muito atenção e ele pergunta como assim, já que ela olhou bem na cara dele. Ela fala que estava no telefone e que estava tentando manter o assunto. Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia. Ela fala que gostou do carro dele e que também gostou da aparência dele. Ele fala que ela está dando uma desculpa, mas ela diz que não é uma desculpa e pede para que ele a dê mais uma chance. Ele pergunta por que ele deveria dar mais uma chance para ela depois de tudo o que aconteceu. E ela diz que ele vai perceber que ela vale a pena. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome para ele, ele fala que o nome dele é Nair e pergunta como ele vai saber que ela está falando a verdade. Ela diz que gostaria de mostrar para ele quem realmente ela é. Ele fala que sinceramente ela já começou com o pé esquerdo e que ele ficou com uma péssima impressão. E ela pede desculpas e diz que sente muito. Em seguida ele pede para ela esperar e diz que ele vai sair do carro. Ele pede para ela tomar cuidado porque ele não quer que ela se acidente. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que é da Flórida. Então ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que cerca de 3 meses. Ele fala que entendeu e diz que talvez ela possa mostrar o lugar para ele e ela diz que com certeza. Ele fala que deu para ver que ela gosta de tatuagem e pergunta quantas tatuagens ela tem. Ela fala que tem 18 tatuagens. Ele pede para ela dar uma volta para ele ver. Ele diz que é muito bom e fala para ela entrar. Bom, e já nesse momento ele pergunta que tipo de cara ela está procurando e em seguida pergunta qual o tipo dela. Ela fala que gosta de homens bem-sucedidos com carros legais e que sejam amigáveis. Ele pergunta se então ela está procurando alguém que ajude ela. Então ela conta que tem uma filha e que ela procura alguém que a ajude em tudo e que goste das amigas dela. Ele pergunta o que ela tem para agregar nesse relacionamento. Ela fala que com o que ele quiser porque ela tem a própria casa dela, o próprio carro dela e que ela é independente. Ela fala que procura um homem que possa contribuir com a vida dela, ajudar a pagar as contas, pagar o aluguel dela todo mês e coisas assim. Ele fala que então ela voltou para falar com ele pensando que ele pudesse ajudá-la. E em seguida ele pergunta o que ela espera que ele faça. Ela fala que não sabe e ele pergunta como assim ela não sabe. Ela fala que não sabe e ele diz que basicamente ela só voltou depois de ver o carro dele. E pergunta se ela acha que ele é um idiota ou um palhaço. Ela pergunta se ele está brincando e ele pergunta se parece que ele está brincando. Ela pergunta se ela parece interesseira e ele fala que está claro e fala que vai ser melhor para os dois se ela sair. Ela diz para ele não falar assim com ela e ele diz para ela ter um ótimo dia. Ela fala que vai sair e já ele deseja uma ótima caminhada para ela. O Nate começa o vídeo dizendo que achou muito bonita e em seguida ele se apresenta. Ela diz que o nome dela é Skyler e ele pergunta se ela é dali. E como ela diz que não, ele pergunta o que ela está fazendo por ali e pergunta se ela está relaxando. E ela diz que sim. Ele conta pra ela que ele acabou de se mudar para a cidade, que ele está tentando fazer novas amizades e pergunta se ela conhece aonde tem um restaurante ali perto, mas ela diz que realmente não conhece. Ele pergunta se ela não está com fome e ela tropeça, então ele fala pra ela tomar cuidado para não cair. E ela diz que ele a deixa nervosa. Ele pergunta se ele a deixa nervosa e pede o número dela, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza e se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela diz que tem namorado, mas o Nate diz que ele não está ali agora e que, além disso, ele a fez andar a pé. Ela diz que o carro dela está no estacionamento. Ele ainda faz ali mais algumas tentativas, mas por final acaba se despedindo dela. E agora, quando ela volta, ele pergunta se está tudo bem. Ela pergunta se o carro é dele ou se é alugado. Ele fala que o carro é dele e diz que ela está vendo ele dentro do carro. Ela fala que está vendo, mas que muitas pessoas alugam carros, mas ele fala que não é uma dessas pessoas e pede para ela dar a volta. Ela se aproxima e pergunta se ela pode entrar. Ele fala que nem sabe o nome dela, como ele vai deixá-la entrar. Ela pergunta se ele não lembra o nome dela, então mais uma vez ela diz o nome para ele. O Nate fala que ela parecia estar com pressa, então o carro para e alguém convida o Nate para uma festa.
O Nate agradece e ela pergunta se ela pode entrar ou não. Ele pergunta por que ela quer entrar e ela diz que se ele quiser ela pode dar o número pra ele. Ele fala que ele pediu o número dela, mas que ela não quis dar pra ele. Ela fala que resolveu dar o número pra ele e pergunta se ele quer sair para almoçar. Ele pergunta se ela está com fome e ela diz que um pouco. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. E nesse momento, já dentro do carro, ele fala que ela só se interessou em conversar com ele depois de ver o carro dele. Ela fala que ele tem um carro muito legal, mas que não foi só por causa disso. E como ele pergunta por que mais seria, ela fala que ficou interessada em saber mais sobre ele e o que ele faz. Ele fala que ela poderia ter perguntado tudo isso lá fora, e ela diz que lá fora está ventando muito. E em seguida ela fala também que ele a pegou desprevenida e que ela chegou a tropeçar. E ele fala que sinceramente ela fez ele pensar que ela é interesseira. E em seguida ele fala que sinceramente ele não curte interesseira. Ela diz que está ok e que está tudo bem, e já ele pergunta se ele está errado. Ela fala que ele pode pensar o que ele quiser, mas que ela ganha o próprio dinheiro dela. Ela pergunta se ele quer que ela saia do carro e ele diz que não restou muita opção para ele. Ela pergunta se ele gostaria de sair para almoçar, mas ele fala que não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que vai sair, mas que da próxima vez é melhor ele pensar antes de convidar alguém para entrar no carro dele. E já ele pede para ela ficar calma para ela não tropeçar mais uma vez. O Landon começa perguntando se está tudo bem, mas já logo de cara ela diz que tem namorado. Ele fala que só gostaria de se apresentar e fala que o nome dele é Landon, e mais uma vez ela diz que tem namorado e pede desculpa. Ele pergunta se ela não pode dizer o nome pra ele e diz que a propósito ela tem uns olhos lindos. Ela diz que não, então ele pergunta se ela mora ali mesmo e ela diz que sim e fala que ela tem namorado. Ele fala que ela nem sabe o que ele quer e que ele não pediu o número dela e nem nada disso. Ela fala que o namorado dela está logo ali na frente, que está muito perto. Ele pergunta então por que o namorado dela não veio buscá-la e mais uma vez ela fala que tem namorado e que precisa ir. E ele fala que entende e deseja um ótimo dia para ela. E agora, quando ela se aproxima dele, ele pergunta o que aconteceu. Ela diz oi e ele fala oi o quê? Então ela diz que estava mentindo e ele pergunta se ela estava mentindo e ela diz que sim. Ele fala que não gosta de mentirosa, mas ela diz que está tudo bem, mas ele pergunta como assim tudo bem? Então ela diz que eles podem recomeçar. Ele pergunta como eles podem recomeçar se ela disse que tem um namorado e em seguida pede para ela dar a volta. E quando ela chega mais perto, ele diz e aí? E ela também diz e aí? Então ele fala que ela que tem que dizer. Ela fala que o nome dela é Nadia e ele fala que o nome dele é Landon e diz que ele já estava indo e pergunta o que ela quer. Ela fala que eles poderiam ir juntos e ele pergunta juntos para quê? Ela fala que não tem namorado, mas ele fala que ela disse que tinha. Ela diz que eles deveriam recomeçar e ele fala que tudo bem e pergunta qual o objetivo disso. Ela fala que desde o começo se interessou por ele, mas que ela ficou na dúvida, mas que por final ela resolveu voltar. Ele fala que não gostou de como as coisas aconteceram no começo e diz que ela perdeu a oportunidade dela. Ela diz que está tudo bem, mas ele fala que pra ele não está nada bem. Ela pede pra entrar no carro e fala que eles deveriam conversar com mais calma, mas ele fala que eles já estão conversando. Ela fala que gostaria de estar mais perto dele e diz que ela não está perto o suficiente. Ele pergunta por que ela quer tanto entrar e ela diz porque ela gostaria de conhecê-lo. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele e ela fala que ele não vai perder o tempo dele e que ele pode ter certeza. Ele pergunta se então, se ele deixar ela entrar, se ele não vai perder o tempo dele, e ela diz que não, então ele diz que ela pode entrar. Ele fica ali algum tempo conversando com ela e nesse momento ele pergunta o que ela gostaria de fazer. Ela fala que gostaria de ir para o shopping fazer compras e ele pergunta se é verdade. Ela fala que gosta de ganhar presentes e diz que ele poderia dar uma bolsa para ela. Ele fala que ele nem a conhece, que não é porque ela é bonita que significa que ele tenha que comprar coisas para ela. E em seguida ele pede para que ela dê uma boa razão para que ele dê um presente para ela. Ela fala porque ela quer uma bolsa e pede para ele olhar para o carro dele. Ele fala que trabalhou
muito pra ter esse carro, fala que ela é interesseira e pede pra ela sair do carro dele. Ele fala que ela nem quis conversar com ele antes de ver o carro dele, que isso é um fato, e sem contar que ela mentiu dizendo que tinha um namorado. Ela diz que não e fala que vai explicar, mas ele fala que não precisa e diz que ela pode sair. Ela fala que gostaria de sair com ele, mas ele diz que ela pode sair. Ela fala que não vai sair até que ele a leve para dar uma volta para eles conversarem, mas ele diz que não adianta e mais uma vez pede para ela sair. Ela diz que tudo bem, que para ela tanto faz porque ela tem namorado.